Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar um assunto que vai parecer estranho. As pedras clamam? Elas podem clamar? Ah, é estranho por quê? Porque a gente sempre ouviu dizer que as pedras fazem parte do reino inanimado, ou seja, não possui ânima, que é a alma, não cresce, não se reproduz, ou seja, não possui vida. Como assim que eu estou lhe dizendo que as pedras clamam? Vamos por partes. O que eu quero dizer é que tudo o que Deus criou pode nos comunicar algum ensinamento. Nada que Deus criou, criou por acaso. Tudo tem um propósito. E vamos responder a pergunta: as pedras clamam? Aí nós vamos descobrir se é verdade ou se é mentira, né? Isso que eu estou falando. Porque o ato de clamar é alguma coisa, características de seres vivos, né? Bom, então a gente vai ver. O título da mensagem de hoje é As Plantas Clamam. E como eu já disse, toda a obra que Deus criou, Ele criou com propósito. O Senhor Deus, para comunicar a sua verdade, usa de qualquer parte de sua criação. Até as pedras podem nos comunicar uma verdade. Então, a gente vai ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele não quer que nenhum sequer se perca. Então, Ele vai te atrair por qualquer meio. Assista o vídeo até o fim e saiba como é isso das pedras clamarem. Bom, vamos ver alguns exemplos no mundo natural de como as pedras comunicam verdades. Olha, eu vou começar pelo corpo humano. O que a gente vê? A gente vê que tem pedras pequeninas no aparelho urinário que comunicam que há a formação de cristais nos rins. As pedrinhas se desenvolvem principalmente pelo aumento de substâncias como cálcio e ácido úrico na urina. Então, prestar atenção nessas formações, diminuindo a proteína animal, especialmente se for muito salgada, especialmente churrasco, diminuindo o consumo de frutos do mar e aumentando o consumo de líquido, pode nos ajudar a diminuir estas manifestações do nosso corpo, que é o famoso pedra nos rins, melhorando nossa saúde. Assim, as pedras já comunicaram algo importante para nós. Vamos ver outro exemplo na natureza. Examinando o solo, descobrindo que tipos de pedra ele possui, nos dá um indicativo do que plantar em cada área, em cada tipo de pedra, o tipo de solo, vai nos comunicar o que fazer, qual a melhor produtividade que aquele solo pode dar. E interessante que eu li um artigo recente que fala que esse autor diz que é porque a gente precisa plantar pedra a uma certa profundidade, porque elas serão úteis na formação do solo durante o futuro manejo na terra. E um outro exemplo, a gente sabe que a presença de rochas vulcânicas comunicam fertilidade do solo. Bom, apenas esses 3 exemplos do que as pedras, podem comunicar. Mas eu quero falar para vocês também uma experiência que eu tive de 10 dias em Israel, fazendo um curso de arqueologia bíblica. Foi do dia 30 de janeiro até o dia 8 de fevereiro. Mas antes eu quero falar sobre o que isso tem a ver conosco e sobre as pedras clamarem. O que isso tem a ver com Jesus, né? As pedras clamarem tem a ver com a palavra de Deus? E eu preciso saber disso? Mas aí eu vou te dizer que eu e você precisamos saber que tudo que Deus criou tem um plano e um propósito. Isso é muito importante para a nossa vida, porque senão a gente desanima, a gente perde a fé muitas vezes por achar que tudo é o acaso, que nada tem a ver. Mas não, Deus, na sua sabedoria, no seu plano divino para a nossa vida, Ele deu
propósito para cada coisa. Então a gente vai ver que até as pedras, como a gente viu nesses 3 exemplos aí do mundo natural, elas, se você prestar atenção a elas, você pode ter uma vida melhor, mais saudável, pode ter uma melhor produção, pode comprar uma terra melhor, sabendo que lá tem rochas vulcânicas. Então você pode, né, aproveitar essas informações que as pedras estão nos comunicando. Mas aí você ainda vai continuar me perguntando, por que precisa saber disso? Então eu e você precisamos saber disso para usufruir de tesouros escondidos em Cristo Jesus. Certos conhecimentos nos conduzirá a ter uma vida melhor, entendendo um pouco mais as coisas que nos acontecem e aquelas que estão ao nosso redor. Imagine, se Deus pode nos falar através da sua criação, mesmo aquela inanimada, mesmo as pedras, ele não nos falará pelo Espírito Santo e por sua palavra? Então saber disso aumenta a nossa fé, porque a gente vai ver que Deus é tudo, né? Bom, desculpe. Então vamos ver o que Deus falou sobre a criação. Olha, eu peguei o Salmo 24, 1 e 2, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então Deus Todo-Poderoso, ele fez o mundo e pode fazer qualquer outra coisa. Olha só, essa outra coisa aqui tem um exemplo, está lá em Lucas 3:8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: ah, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então, tem um outro versículo que fala, né? Jesus diz: meu pai trabalha ainda e eu trabalho também. Então Deus, ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus é. Então aqui esses 2 versos falando, né, que ele é do Senhor a terra, o mundo e tudo que nele habitam, sejam coisas vivas, coisas inanimadas como pedra, tudo tem um plano e um propósito diante de Deus. E em Lucas 3:8, né, falando mais uma vez, fala que Deus pode suscitar filho até de pedras. Então não fica se achando não, tá? Então, e Jesus? O que Jesus falou? Olha só, tá lá escrito em Lucas, capítulo 19, dos versos 37 a 40. Diz assim: e quando já chegava perto da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Alguns não estavam gostando desses louvores em altas vozes, então quiseram repreender os discípulos. Aí Jesus responde. E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então Deus fez o homem para se comunicar com ele. Ele quer que o homem se relacione com ele. Ele quer que o homem aproveite desses ensinamentos que o Senhor está dando e passe adiante. Agora, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então Jesus está falando da importância e do poder de Deus, do poder que ele teve ao criar todas as coisas e que todas essas coisas têm um fim, um plano e um propósito. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive lá nesse curso de arqueologia bíblica que eu falei antes para você. E de cara eu já aconselho a todos entrarem no site da Moriá College, www.moriacenter.com. Lá tem uma plataforma de ensino em português, espanhol,
E se é em espanhol, tem a legenda traduzida para português, então não teremos dificuldade. São muitos cursos. Eu recomendo especialmente 5 destes cursos que eu fiz online. O primeiro é Seguindo os Passos de Jesus. O segundo é Escavando a Cidade de Davi. O terceiro, Os Manuscritos do Mar Morto. O quarto, A Semana de Jerusalém. E o quinto, As Raízes Judaicas do Cristianismo. Bom, mas aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver? Você ficar fazendo curso. Mas aí, este curso foi especificamente sobre arqueologia bíblica. E o que vem a ser arqueologia? É uma ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e cultura dos povos através de material, né? Como fósseis, artefatos, monumentos, etc. Então, eles recompõem a história através daqueles achados, e especialmente de pedras, de objetos, artefatos encontrados. Ferro também, vidro, quer dizer, todos os artefatos, mas nós vamos focar aqui esses que são as pedras. Então, sobre esse curso, né, há muito o que dizer, mas eu vou comentar apenas alguns exemplos. O que eu estou dizendo sobre as pedras clamarem é que elas estão comunicando, através dos achados arqueológicos, muito mais sobre o Jesus histórico e como ele provavelmente viveu. Então, as pedras estão comunicando como? Através das escavações arqueológicas. E elas se tornaram as fontes extra-bíblicas. Então, agora é, no mínimo, tolice negar a existência de Jesus. Sempre vai haver. Assim como, né, são provas inexcusáveis, né, a existência do Holocausto, que foi a morte dos 6 milhões de judeus durante os 6 anos da Segunda Guerra, mas ainda existe gente que diz que não aconteceu. Da mesma maneira, certamente vai existir pessoas para falar que Jesus não existiu, mas é no mínimo tolice você negar, né, os fatos e as evidências. Bom, então eu quero trazer, através dessa experiência que eu tive presencial lá em Israel, exemplo de que as pedras clamam. Então, como que isso se traduz numa escavação arqueológica? Especialmente as que são feitas atualmente, recentemente, porque é uma ciência que surgiu há bastante anos, mas até hoje ela vem continuando a escavar lugares, continuando a levantar documentos, né, relacionados àquela situação, e novos fatos têm sido acrescentados. Então, eu vou citar que eu estive em Israel pela primeira vez em 1992. Naquela época, o tanque de Siloé, tanque ou piscina, era o quê? Lembra do milagre que Jesus curou um cego? E Jesus falou assim, vai lá no tanque de Siloé e se lave ali. Então, esse tanque, quando eu fui em 1992, as descobertas arqueológicas apontavam para um determinado lugar. Então, hoje, os novos achados comprovam que não é exatamente naquele lugar. É próximo, porque tudo ali é próximo, né? Mesmo que a gente não saiba exatamente o lugar, tudo aconteceu naquela região, tudo aconteceu em Israel, é um país pequeno, mas, então, esse exemplo que eu vou falar um pouquinho mais em detalhes para você, comprova que as pedras se movem. Como assim? Você escava uma região, você conhece uns dados, depois aquilo se amplia, você continua a escavação, novos elementos são acrescentados, novos conhecimentos são acrescentados. Então, é como se elas estão se movendo, elas estão nos comunicando, elas estão clamando. Então, em tudo que Deus criou, há movimento. As pedras estão comprovando a existência de Jesus e que a Bíblia e o que ela diz. Porque muitos, né, especialmente os minimalistas, acham que a Bíblia não serve para nada, é só uma questão de fé, quem quiser acreditar bem, quem não quiser, amém. Ela não fala de fatos históricos.
E agora eles não podem mais falar isso. E isso é algo maravilhoso. Então, eu vou, né, dar um pouquinho mais de detalhe desse exemplo de as pedras clamam em relação às escavações arqueológicas feitas recentemente que comprovaram uma outra localização, não outra, próxima, né? Localização do tanque de Siloé, ou piscina de Siloé. Então, esse arqueólogo que descobriu isso, ele nos deu aula, então foi muito emocionante assistir a aula online e depois ouvir da própria boca dele o relato. Então, essa é a história do professor Eli Shukran. Ele contou o seguinte: em 2002, houve muita chuva em Israel. Havia uma rua e a tubulação, né, que estava debaixo, ela se rompeu. E a prefeitura, então, estava com uma escavadeira trabalhando para substituir aquela tubulação rompida para devolver o fornecimento de água para as pessoas. Então, desculpa, não se sabia nada do que estava embaixo dessa área que estava sendo escavada, né? E aí esse professor estava passando e ele ouviu o barulho da escavadeira. E ele falou assim, uai, quer dizer, lógico que ele não deve ter falado uai, né? Porque ele não era mineiro, né? Essa escavadeira, ela tá batendo em pedra. Eu conheço esse som. Esse som não é da pá, né, que tem os dentes assim, essa pá não, esses dentes da escavadeira não tá batendo na terra, esse barulho é de bater na pedra. E aí ele interviu, conseguiu que a escavação fosse paralisada e feitas escavações por arqueólogos, e aí descobriram a verdadeira piscina de Siloé. Eu achei isso extraordinário. Por quê? Porque nos mostra que cada um pode ser usado por Deus em situações as mais diferentes possíveis. E a gente pode fazer a diferença, não só na vida das pessoas, mas na história do homem na Terra. Então eu achei esse exemplo tremendo, porque comprova que as pedras se movem. E em tudo que Deus criou há movimento. As pedras estão comprovando a existência de Jesus, o que a Bíblia disse. Então, mais uma vez, é maravilhoso isso. Então, eu vou dar mais alguns exemplos de que as pedras estão clamando, estão comunicando algo para nós, reforçando que tudo que Deus criou tem um plano e um propósito. Então, mais um exemplo é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Foram encontrados nas cavernas de Qumran, em 1947, por beduínos. Em seguida, outros achados, né, foram encontrados, e esses documentos estão sendo estudados desde essa época, e tem revelado muitas coisas que eram desconhecidas. Foram encontradas dezenas de milhares de fragmentos de documentos, e geraram milhares de documentos, porque com a tecnologia hoje disponível, a maioria dos documentos eram escritos em pele de animal, e aí você com DNA você pode saber qual parte está conectada com a outra. Então, assim, com a aplicação da tecnologia, isso tem auxiliado muito as descobertas. E esses documentos que se tornaram, né, dos dezenas de milhares, viraram milhares de documentos, eles trazem luz sobre como viviam, como aquelas pessoas viviam. Então, eles foram encontrados documentos que tratavam de regras da comunidade, sobre cerimônias públicas, sobre o que seriam os filhos da luz, os filhos das trevas. O livro de Isaías foi encontrado inteiro. Vários documentos tinham várias cópias. Aí você vai perguntar por quê? Certamente faziam várias cópias, porque davam muita importância àquele documento. E várias conclusões derivam desses achados. E eles mudaram a perspectiva de como a Bíblia era vista. Eles são documentos extra-bíblicos que comprovam a veracidade da Bíblia, como um documento histórico. Ou seja, aqueles que negavam a Bíblia como documento histórico não têm mais argumento. A gente sabe que é pela fé que a gente acredita em Jesus, mas é ótimo comprovar a veracidade da Bíblia, não é mesmo? Então, esses indícios,
o desenvolvimento da arqueologia, da tecnologia, envolvendo esses achados, essas escavações, estão comprovando que as pedras estão clamando, elas estão nos contando as histórias de quem viveu naquele tempo. Estão comunicando algo para nós, reforçando tudo que Deus criou, tem um plano e um propósito. Então, vou falar mais um exemplo. Tá lá, é sobre a cidade de Davi. Ela tem 105 anos de escavação e descoberta. Vocês lembram que Davi conquistou Jebus, né? E ali ele estabeleceu a cidade dele. E agora a gente vê descobertas recentes provando a importância das pedras. Lembra que eu vou só fazer uma referência rápida aqui. Jacó dormiu sobre uma pedra. A pedra se torna em culto, né? A gente vê na Bíblia falando, um altar deve ser erigido em pedras não lavradas, para dizer que o homem não trabalhou nelas, que o homem vai se elevar através dessa figura, desse símbolo de um altar, e normalmente esse altar é feito de pedra, então está nos comunicando a importância das pedras. Então, nessa cidade de Davi foram encontrados indícios de culto do tempo de Abraão. Que tempo é esse? Há 3.600 anos atrás. Então, traz luz sobre a questão de Melquisedeque. E é um achado hoje que demonstra, né, as coisas que podem ter ocorrido há 3.600 anos atrás. Então, estes são apenas 3 exemplos de como vemos praticamente as pedras clamarem e mostrarem coisas novas. É como se elas estivessem se movimentando e comunicando verdades. E mais uma vez a gente sabe que é pela fé que a gente crê em Jesus. Mas não é muito bom a gente comprovar a veracidade da Bíblia? Então, assim, durante os 10 dias do curso, que foram super intensos, foram 80 horas, 8 horas por dia. Muitos outros exemplos foram dados. E aí eu recomendo novamente vocês acessarem, né, essa plataforma, que é da Moriá Center, e vocês verão muito mais. Bom, mas aí o que eu quero comunicar, o que era o título hoje? As pedras clamam? Então, com estes exemplos que eu tirei do mundo natural, né, das pedrinhas nos rios, as pedras que mostram que tipo de solo que plantar, as pedras vulcânicas que identificam o solo fértil, a gente pode ver que esse ponto das pedras clamarem fala da criação de Deus, que mesmo inanimada como as pedras, ela pode nos comunicar verdades. Então, nós estamos vendo que o Jesus histórico está sendo comprovado pelos achados e escavações arqueológicas. Isto é um recurso que está diante do homem e que o homem deve aproveitar esses recursos. Então, vamos, né, caminhando para a conclusão. A gente vai voltar a versículos, né, que eu falei anteriormente, que é o Salmo 24, 1 e 2, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então vejamos que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela há. Ou seja, o mar, a terra, o ar, e na terra, podemos dizer, tirar daí as pedras, né, que estão na terra. E naquele versículo que a gente leu do Lucas 3:8 também diz, é uma exortação: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. E fruto digno é o quê? Arrependimento constante, contínuo, para que você se aproxime de Deus a cada vez mais. Então Jesus está falando, olha, você deve produzir frutos, não apenas falar, não apenas pela tradição dizer que, não, eu sou filho de Abraão, tá tudo bem, eu não preciso de fazer nada. Não é bem assim. Porque Jesus disse, olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Então, Deus Todo-Poderoso é criador e continua a trabalhar. E assim ele faz coisas novas e ele pode criar das pedras filhos de Abraão. Então, o que a gente deve fazer? Jesus falou,
produzir frutos dignos de arrependimento. E como eu trouxe aqui, né, vários exemplos de experiência que eu vivi, experiência que busca conhecimento. Conhecimento é importante, mas não adianta a gente sentar sobre ele e achar que ele é que vai nos salvar. Não, nada substitui Jesus, nada substitui o sacrifício que ele fez por nós. Então, todo conhecimento é bem-vindo, mas é pela fé e pela nossa vida também diária, de aproximação, de contato, de convivência com o Senhor, é que nós alcançaremos, né, a vida eterna, que é o quê? Conhecer a Jesus. A vida eterna é esta, que te conheço a ti como Senhor e Salvador. Então, conhecer Jesus é a vida eterna. E ela começa quando? No dia que você resolve aceitar Jesus e buscar conhecê-lo, a viver com ele. Então, eu acho assim, eu achei maravilhoso isso. Então, Jesus, quando disse, né, que se os homens se calarem, até as pedras clamarão. Então, quer dizer, as pessoas estavam louvando a Deus, estavam falando bendito o rei quem vem em nome do Senhor, mas estavam lá ele no meio dos discípulos e alguém falou, os fariseus, repreende os teus discípulos. E ele falou, não tem. Eu vou te dizer que se eles se calarem, até as pedras clamarão. Que nós não sejamos repreendidos pelo Senhor ficando calados, porque as pedras que são pedras estão comunicando as verdades. E nós precisamos usar dos recursos que Deus nos deu. Ele nos deu a palavra, ele nos deu o entendimento, o conhecimento. Então Jesus está confirmando o que Deus falou, que até as pedras clamarão. Assim vimos na prática as comunicações que são feitas, né, a nós pelas pedras. E elas podem nos ajudar. Mais uma vez falando das pedras nos rins, se você sabe que tem muito cálcio e ácido úrico, eu preciso diminuir isso, diminuir aquilo, aumentar a água, diminuir o consumo de churrasco, de frutos do mar e aumentar o de água. Os tipos de pedras encontradas nos ajudam na agricultura a cultivar melhor. As terras vulcânicas nos ajudam a discernir um solo mais fértil. E através dessa experiência que eu tive, eu quis comunicar com vocês, porque eu achei tão importante assim, que esse curso presencial de arqueologia bíblica em Israel, que Deus está dizendo conosco, ele nos fala através da natureza, e especificamente as pedras clamam e revelam conhecimento antes desconhecidos. Ou seja, não devemos desprezar a criação de Deus, mesmo aquela criação inanimada como é as pedras. Então, concluído mesmo, né? Vejamos que do Senhor é a terra e sua plenitude, tudo que nela há. Ou seja, o mar, a terra, o ar e na terra as pedras. E Deus pode criar qualquer coisa, mas Ele quer contar conosco antes, né, que nós atendamos o chamado do Senhor, antes dele colocar as pedras, né, para falar, para criar filhos de Israel, que a gente absorva essa exortação e fale, não, eu vou fazer minha parte, eu vou comunicar aquilo que eu sei. Então, eu vou buscar o conhecimento como uma forma de acrescentar, não substituir a minha fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Mas aquelas pessoas que negam o Jesus histórico, que negam a existência da Bíblia, agora estão se tornando tolos, porque as evidências arqueológicas estão comprovando. E fatos extrabíblicos estão comprovando aquilo que a Bíblia diz. Então, ela é um documento digno de a gente ouvir, não só para a salvação das nossas almas, mas também para todo tipo de conhecimento que está ali expresso. Então, eu quero dizer, né, que não devemos desprezar o que as pedras querem nos comunicar, porque elas clamam. E que nós devemos logo nos dispor a falar, a comunicar as verdades de Deus que pode salvar a vida, né? E como Deus nos amou, Ele nos amou de tal maneira que deu, né, o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você repetisse comigo: eu não desprezarei o que as pedras querem me comunicar, porque as pedras clamam, e eu vou assumir a responsabilidade de falar de Jesus. Eu vou ser ousada, eu vou buscar comunicar essa verdade. Bom, então era isso que eu queria comunicar com vocês. Desejo a todos uma ótima semana e pedir, assine o canal, curta a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe pode ser útil para alguém neste exato momento. Alguém está precisando de ouvir essas palavras. Então, no nome santo de Jesus, eu quero abençoar você, abençoar a sua vida, a vida de seus familiares e chamar a presença do Senhor sobre a sua vida e da sua família. No nome santo de Jesus, tenham todos uma ótima semana. Muito obrigado vocês que me ouviram até aqui. Deus abençoe vocês. Tchau.